Oi, Né? Deixa eu tudo ver bom? aqui. Vamos se ajeitar para a nossa live. As pessoas estão chegando. Tudo Vamos bom, minha chegar. linda? Tudo jóia, tudo pronto para a gente fazer a nossa live tão preparada, tão pensada e sentida, né? Tanta expectativa. Isso. Então, aí as pessoas chegando, boa tarde, minha gente. Oi. Às vezes a gente reconhece, viu aí, das pessoas, porque o nome do Instagram é mais parecido com o nome do que a gente É, conhece. Mas tem um uhum. povo que bota uns nomes que a gente não conhece. Só vou dar mais um minutinho para a gente começar, tá bom? Tá bom, minha linda. Tá tudo em paz? Tudo jóia, graças a Deus. Que Tudo bom. jóia. Muito bom. Aí já estamos com 52 pessoas. Uau, 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 que delícia. Oi, Delícia. Já, gente. Tô muitos vendo dos. aí. É, pessoal querido Depois aí tem que chegando. apagar esses comentários, porque a gente fica se E divertindo vendo o povo. é. Bom, então vamos lá, vamos começar. Já estamos com 60 pessoas, 2 minutinhos, né? Então, Oi. Deixa eu me arrumar. vamos. Então, o tema da nossa live de hoje é entre a saudade e a esperança, a espera, tá? Eu sou Vera Cânovas, para quem está vindo através de Aida, né? Eu sou psicóloga, a Ida é uma amiga querida, uma parceira de vida, né? Passamos já muitos momentos juntas, uma parceira de profissão. E dentro dessa parceria, nós estamos, durante essa pandemia, trocando muitas figurinhas, né? A gente troca figurinhas em como lidar com os nossos atendimentos online, a gente troca figurinha de como lidar com essa situação como mulher, como pessoa no mundo. E aí a gente tem uma tendência a ter vários papos filosóficos, né, amiga? Vários papos Pois é. só psicológicos, filosóficos. E aí, dentro de um desses papos, nós, Poéticos. poéticos, né? E, enfim, dividindo nossas angústias, nossos questionamentos, nossas inquietações, porque somos duas almas muito inquietas. Essa é uma grande verdade. E aí, dentro dessas nossas inquietações e bate-papo, a gente começou a conversar sobre esse tema, né? Sobre o tema do tempo. Como é que a gente estava lidando com essa história do tempo. E aí, a partir desse nosso papo, a gente falou, por que não abrir os nossos consultórios, por que não abrir as nossas casas e deixar pessoas virem conversar com a gente sobre esse tema? E aí foi daí que nasceu essa live, né? A possibilidade de vocês estarem aqui com a gente, filosofando, sentindo, pensando sobre esse tema que é o tempo. Tá? Então, essa sou eu, vou passar a fala para a Ida, para ela se apresentar para as pessoas que estão vindo através de mim, né? Que ainda não te conhecem. É. Obrigada, viu, Vera? Só você. Eu descrevi assim, só Vera, essa criatura solar, para me fazer sair do meu recolhimento com esse convite, essa provocação, né, que você tem me feito para poder falar, né? Tem muito tempo que eu tenho preferido ficar mais quieta. Uhum. Mas eu andei pensando muito sobre esse fenômeno, né? Que é um dos fenômenos do momento são as lives. Uhum. E E esse é um fenômeno muito curioso, a começar pela própria palavra, né? Porque live, em inglês, o adjetivo live quer dizer ativo, vivo, né? Esperto, aceso. E o verbo, né? To be, to live, na verdade viver, existir. Então, quando você faz uma live, você está dizendo que você está vivo, que você existe, que você está Uhum. aceso. Uhum. E eu fiquei pensando nisso, que esse é um momento onde a live é uma forma de nós estarmos fazendo um exercício de elaboração conjunto e um exercício
um exercício público, né, coletivo, Isso, compartilhado. Então, é um isso, processo que a gente está compartilhando o próprio processo de elaboração que nós estamos fazendo nesse isso. momento. Então, e acho que as lives são uma forma da gente estar elaborando os lutos, né, pelos quais nós estamos passando, que tem a ver com as nossas saudades, né? Isso. Esse exercício de integração de experiências, dessa experiência que é coletiva, desse momento onde, de alguma forma, nós estamos todos perdendo e perdidos de muitas formas, né? Uhum. Então, é isso. E, por outro lado, assim, uma live é um exercício de despudor, não é? A gente se... que ela é Isso, informal. A gente isso. perde o pudor de falar de si, de falar das suas angústias, que eu acho que é um processo que também está acontecendo coletivamente nesse momento. Uhum. Perdemos Isso. dor em relação a muitas coisas que nós escondíamos, que não eram bem-vindas e que, de alguma forma, nesse momento, estão expostas, do ponto de É, vista pessoal e do ponto de vista coletivo, né? Então, pois é. obrigada, viu? Obrigada, minha É, linda. foi isso mesmo, né? A ideia da gente foi por que as pessoas não podem filosofar com a gente? Então, nosso convite dessa tarde é a gente filosofar e sentir a história do tempo. E esse vai ser o nosso tema, porque, né, quando a gente fala de saudade, esperança, a gente está falando de dois tempos, passado e futuro, né? E a ideia é a gente falar da espera, que é o tempo presente. Então, eu vou tirar, gente, os comentários, tá? Obrigado aí, duas lindas, duas queridas. Nos comentários foram todos esses de boas-vindas pra gente, viu, Aidinha, nessa tarde. Obrigada. Eu vou tirar os comentários, então a live vai ser dividida em dois momentos. Eu vou falar um primeiro momento, depois a Aida fala no segundo momento, e aí depois a gente desbloqueia os comentários para ver se há algum questionamento, algum pensamento, né, que queira dividir com a gente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos, minha linda. Pronto. Então, o que eu trouxe para esse primeiro momento, né, desse nosso bate-papo, é exatamente o que eu estava falando. Entre a saudade e a esperança, existe a espera. Toda vez que a gente fala de saudade, a gente fala de um tempo passado, né? E toda vez que a gente fala de esperança, querendo ou não, isso sempre nos puxa para um futuro. E a espera é, de fato, o que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia. Não há o que se fazer a não ser se esperar, a não ser esperar. Então, para falar do tempo, eu quero trazer dois mitos que eu acho bem interessante, né? Que ajuda a gente a lidar com essa história da definição de tempo. Então, o primeiro mito tem a ver com Cronos, tá? Ele é um titã, ele nem é um deus, ele é mais do que um deus, ele é um titã, né? Um poderoso dentro do Olímpio. Ele é filho de Uranus e de Gaia. Então, ele é filho do deus do universo, Uranus, e de Gaia, mãe terra. E ele, para ser soberano, né, em busca de um poder, ele mata o pai dele para viver soberanamente o poder dele perante, né, o mundo. E ele tem um profundo medo de que os filhos que nasçam dele venham roubar, tirar ele desse lugar. Então, o que acontece? Ele mata todo filho que ele tem com Reia, né? Ele mata comendo esses filhos, tá? Então, Cronos é um velho ranzinzo, tirano, né? Com uma expressão no rosto, né? De muito poder. Cronos é o que vai dar a base da ideia da gente do tempo linear, do tempo cronológico. A palavra cronológica vem dessa palavra, né, de Cronos. Então, Cronos é o tempo do qual a gente vem sendo regido o tempo inteiro. Nós vivemos em função de um relógio, né? E daí até a brincadeira que eu e a Aida quisemos fazer de propósito com a história do tempo da live, né, Aida? A gente conversando sobre a live, eu digo, Aida, bora marcar essa live um horário inusitado, né? 16h33. Aí até algumas pessoas me perguntaram por que esse número, né? Se tinha algum significado. Não tem significado nenhum, minha gente. Foi só para já começar com a nossa... Exatamente, já começar com a nossa live provocando essa ideia do tempo, né? Por que as lives têm que ser 6 horas, 7 horas? Por que não um horário, né, quebrado? Exatamente para a gente começar a se dar conta de que o tempo de Cronos é um tempo que nos engole,
é um tempo tirano com a gente, não só com o tempo do dia a dia, mas o próprio tempo que a gente vive se relacionando com o envelhecer, né? Esse medo do envelhecer, porque vamos sendo engolidos por Cronos. Assim como o Cronos também come tudo aquilo que nasce de criativo na gente, porque o filho é o ato mais criativo que a gente pode oferecer ao mundo, né? O que é que de mais criativo a gente pode deixar ao mundo? É um filho. Então, comer os nossos filhos é uma ideia de que também vai comendo. Quando a gente fica regido apenas por Cronos, a gente vai sendo comido na nossa criatividade, tá? Então, essa é a ideia desse tempo linear, esse tempo do qual a gente vai ficando escravizado, tiranizado por ele. E aí tem um outro deus que se chama Kairos, que ele já é completamente o oposto de Cronos. Ele é jovem, ele é rápido, ele é ágil. A imagem dele é com duas asas no ombro e no tornozelo, então ele passa rápido, né? Ele vive e ele o tempo inteiro está debochando do tempo. Ele o tempo inteiro brinca com o tempo. E ele só tem um feixezinho de cabelo, assim, uma penumbra de cabelo, assim, sabe? Uma mecha de cabelo aqui na frente, dando a ideia de que, como às vezes, para você pegar, né, Kairos, você tem que agarrar essa mecha de cabelo dele, dando, né, a gente uma outra visão exatamente oposta de Cronos, que é essa coisa do tempo oportuno, daquele tempo que vem, a gente tem que aproveitar ele naquele instante que ele passa, né? E se a gente não aproveita esse tempo, ele foi embora, já passou, tá? Então, eu tô querendo começar a live com esses dois deuses para a gente pensar de que forma a gente vem mesmo se relacionando com esse tempo, que a pandemia, de repente, nos coloca dentro de casa e nos convida a ter uma outra relação completamente nova com o tempo. E eu noto que as pessoas mais regidas por Cronos, elas acabam sofrendo mais com a pandemia. Nessa eterna expectativa de quando isso vai acabar, quando isso vai acabar, quando isso vai acabar. As pessoas que se deixam ser tomadas, né, por esse Deus mais jovem, mais jovial, mais rápido, e aproveitam as oportunidades, como você acabou de dizer, uma das oportunidades, né, que a pandemia tem trazido, é tanta gente bacana falando tanta coisa bacana e abrindo suas casas, abrindo seus consultórios, abrindo suas mentes e deixando as pessoas chegarem. Isso é Kairos, né? É essa possibilidade da gente viver esse tempo divino, esse tempo contemplativo, né? Outro dia eu estava conversando também com uma pessoa que ela estava me contando da viagem, das fotos que ela tirou, um exemplo simples, né? A gente hoje viaja e fica muito mais preocupado em tirar foto e postar as fotos do que você está fazendo nas viagens do que contemplar aquele momento da viagem, né? Então, assim, a contemplação é um momento de Kairos. Bom, então eu queria começar com esses dois deuses já para provocar na mente, né, das pessoas como vocês estão escolhendo viver o tempo da pandemia. Aí já que estamos falando de tempo, eu vou voltar um pouquinho na história também da humanidade, né, Aida, para trazer até como a gente chegou como humanidade, em relação também a essa história do tempo, tá? Então, para fechar minha fala de Cronos e Kairos, eu pensei assim, Cronos, né, a gente sobrevive para viver. E Kairos é viver para não sobreviver. Então, essa seria a minha primeira ponderação filosófica para a gente trazer aqui para pensar junta, né, amiga? Assim, se a gente está em Cronos, a gente está o tempo inteiro sobrevivendo para depois viver, né? E o outro tempo, né, essa outra relação é a gente viver e não apenas sobreviver. Então, indo agora para a história da humanidade, eu queria só trazer o quanto a gente perdeu algumas coisas nessa evolução enquanto espécie, né? O que acontece? No mundo antigo, tudo era colocado na alma. Deus estava em tudo. Não havia uma relação com a matéria, né? O divino estava em tudo. Então, por exemplo, os fenômenos da natureza para o homem sempre eram fenômenos onde Deus estava se comunicando com o homem. E então havia essa relação sagrada com a natureza. Tá? No momento que o homem começa a sair do seu território e ir em direção à busca de terras, porque naquela época o domínio e a exploração da terra era o que fazia um povo, né, ser mais
poderoso que o outro, ou mais dominante que o outro, a gente começou a viver uma dessacralização da natureza. A natureza, o homem deixa de se relacionar com a natureza enquanto um templo sagrado e passa a se relacionar com a natureza como aquilo que eu vou explorar. E quanto mais eu exploro e tiro dessa natureza, mais poderoso eu fico. Então, nesse momento, a gente, enquanto humanidade, foi tirando o sagrado do centro da nossa vida, porque tudo da gente havia uma relação com esse sagrado, e a gente foi tendo uma relação mais material com as coisas. E aí começou, né? Daí que vai nascendo a ciência, junto com a ciência nasce a ideia de se eu penso, logo eu existo. E aí começam a vir as grandes revoluções que vão só exacerbando isso, aumentando essa distância, né, deste sagrado, dessa relação com esse sagrado, principalmente com a natureza, tá? Então, a reforma protestante foi um momento importante, porque a gente deixou, né, de ir para a igreja e ouvir a Bíblia através do clero, a gente passa a poder ler a Bíblia e fazer as nossas próprias interpretações sobre a Bíblia. A revolução científica, então tudo agora precisa ser provado cientificamente, então toda a ideia, né, de alma vai sendo retirada disso. E principalmente a revolução industrial, que a gente foi cada vez mais confiando nas máquinas e cada vez mais querendo desenvolver máquinas que façam aquilo que o homem não consegue fazer. E aí a gente chega no homem pós-moderno com a grande revolução, que é a internet, tá? E aí o que acontece com esse homem, né, esse ser humano do mundo contemporâneo, essa era pós-moderna? A gente hoje vive um excesso de racionalização, a internet diminui os tempos e os espaços entre as pessoas, então a gente vai ficando cada vez mais movido, né, por cronos dentro disso, e a gente vai se distanciando de qualquer possibilidade de subjetividade. A subjetividade passa a ser um lugar que a gente precisa fazer terapia para fazer subjetividade, a gente precisa ter amigas, né, que tem uma afinidade que a gente possa falar disso. A subjetividade deixa de ocupar muitos espaços dentro de nós. E as redes sociais viram uma grande vitrine, né, marqueteira daquilo que eu estou fazendo, produzindo, vivendo, e não existe filosofia dentro das redes sociais, né? Não existe uma possibilidade de filosofar. Até então, porque eu acho que aí vem o fenômeno da pandemia que começa a abrir essa possibilidade, né? Estou querendo falar da história para a gente chegar até o momento da pandemia. Então eu quero trazer uma ideia que a gente usa muito na psicologia pós, né, junguiana, os pós-junguianos usam muito, que é a ideia de fazer alma, né? O que seria isso? Os junguianos falam muito, né? Assim, a necessidade da gente ter uma relação né, com a alma do mundo, com a alma das pessoas. Então, só para contextualizar para algumas pessoas que não conhecem esse termo, fazer alma significa você ter um olhar por algo que está acontecendo no mundo e você não ficar com aquele primeiro olhar egóico, né? Você poder olhar para aquilo e deixar que aquilo te afete, deixar que aquilo te penetre, que você possa ter uma relação de alma com aquilo que está acontecendo, tá? Então, no meu ver, se a gente olha tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, como uma possibilidade de a gente não olhar, ficar fixado na primeira vista, né, no primeiro olhar que a gente faz sobre tudo isso, porque a tendência da gente a olhar para a pandemia no primeiro momento é as mortes, né, o que vai ser depois disso tudo, as perdas, os lutos, né? Que até é um assunto que você vai seguir filosofando, né? Você vai adentrar por isso aí. Mas eu queria fazer um contraponto nesse sentido, né? Como é a gente também se permitir fazer alma diante disso tudo que está acontecendo? Fazer alma é se implicar mais, né? Se implicar mais psiquicamente, se implicar mais subjetivamente, não ficar apenas no olhar objetivo das coisas, como a humanidade vem estando nessa pós-modernidade que a gente vive, uma vez que a gente matou todas as possibilidades de se relacionar com os fenômenos da natureza, né? E passamos a querer dominar essa natureza, inclusive a nossa própria natureza. Porque quando a gente fala dessa natureza, do meio ambiente, da natureza, a gente também está falando da nossa natureza interna, né? Como a gente como é fazer alma com a nossa própria natureza interna diante disso tudo que a gente está vivendo. Tá? E para isso a gente precisa de tempo. Não tem como fazer alma regido por cronos.
Não tem como fazer alma regido por um relógio, onde você fica o tempo inteiro olhando quanto tempo você já está dentro de casa, quanto tempo falta, que horas a gente vai sair de dentro de casa. A gente tem que deixar esse Deus jovial, rápido, que vem, que nos chama para um tempo inoportuno, né? Um tempo que não é linear, é viver aquele momento. Como é a gente se permitir viver isso e fazer alma diante de tudo que a gente está vivendo? Né? Não ficar com esse olhar tão mecanicista, esse olhar tão objetivo, esse olhar tão... Ou seja, Literal. ficar sempre literal. Ou seja, Literal. ou você... literal, exatamente. Ou você fica numa eterna saudade do que passou, então eu olhando as redes sociais e até em um determinado momento eu me peguei assim, né? Vendo fotos do passado, né? E como é também olhar para esse futuro, que não é um futuro na expectativa, porque a tendência é a gente sempre olhar na expectativa. Como será? Como vai estar o Brasil? Como vai estar a economia? Como vai estar a vida? Mas olhar para esse futuro com esperança. Daí o tema da nossa live, né? É assim, olhar com uma certa esperança, mas isso tudo nascerá da espera. Isso tudo só vai ser possível se a gente viver essa espera fazendo alma. Se a gente viver esse momento se implicando psíquica e emocionalmente com tudo que está acontecendo. Tá? Então, para terminar a minha fala, por tudo que eu tenho acompanhado no consultório, as pessoas perto de mim, eu sinto que sofre mais, danos mais psíquicos, né? Sofrimentos mais psíquicos e emocionais, tem vindo de quem torna a espera um ato de esperar algo, né? E não um momento de espera para se fazer alma, para se implicar com tudo que está acontecendo, olhar as coisas que estão acontecendo em torno de nós e poder se implicar com isso. Aí eu quero terminar a minha fala com uma frase de Hillman, tá? Que aí eu passo para você, Aidinha, para você seguir no nosso bate-papo, que ele diz assim, quando o invisível, imagine, né? O tal vírus invisível, me lembrei da história do invisível, mas ele diz assim, quando o invisível abandona o mundo real, então o mundo visível não tem mais como apoiar a vida. Porque a vida não é mais invisivelmente sustentável. Com você, amiga. Essas foram as minhas ponderações que eu quis fazer para iniciar esse tema. E você? O que é que você pensa, sente? Como você está vivendo a espera? Então, assim... É evidente que assim, né, velhinha? Nós estamos falando nesse momento, passados 3 meses, 100 dias, né, onde foi decretada oficialmente uma pandemia. E essa fala que você tem hoje, que eu tenho hoje, essa conversa da gente, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, né? Resultado das elaborações todas que cada um de nós vem fazendo, que a gente faz junto com outras tantas pessoas. Isso. Então, essa fala de hoje é um recorte, né, a partir de muitas coisas, muitos processos pelos quais a gente já passou. E as pessoas que a gente acompanha, né, as pessoas já passaram, que a gente tem esse lugar privilegiado de ficar assistindo, acompanhando, né, a vida de tantas pessoas tão de perto, vendo como é que cada uma está se adaptando, né, e construindo para si esse momento. Né? Esse momento, essa espera, isso que nós estamos chamando de espera, é um engano chamar isso de espera. Porque a vida é isso que está acontecendo dentro disso que nós estamos chamando de espera. A vida é isso, né? Nós não estamos vivendo um parêntese entre o que foi e o que será. Exatamente. E esse foi nesse ponto, né, que a partir desse ponto que a gente estava falando. Então, a ideia de espera faz a gente pensar de que a gente está parado. Parado, esperando, aguardando, né, aquilo que vai acontecer. Essa semana a minha neta estava aqui, olhou pela varanda e disse que a praça está vazia, né, vovó? Eu falei, eu falei, por que está vazio? Ela falou, por causa do coronavírus, né? Colônia, oh meu Deus. E onde estão as pessoas? Ela disse, estão naquelas casas. E aí ela falou,
as pessoas estão guardadas. Aham. E eu penso que assim, nós estamos guardados, mas a gente não pode pensar que isso é um aguardado, né? Um aguardando, um esperando. Uhum. Uhum. Porque nós achamos erroneamente, né, que a vida está. A vida não. Oi, minha linda, eu perdi um pouquinho, Aida, Oi? eu perdi um pouquinho a conexão com você. A internet deu Tá. uma quedinha. Volte só um pouquinho quando você disse. Nós não podemos ficar esperando. A ideia de estar esperando. Só volte um pouquinho. Tá. Você lembra onde você Oi, pegou Vera? aí? Oi. Agora eu tô te ouvindo bem, te vendo bem, Pronto. Então, tá? o que eu Só estava voltar um falando, pouquinho. você ouviu quando eu falei do parênteses, né? Que nós estamos. Isso, Não foi estamos exatamente. Foi aí que a internet deu um parêntese na gente, na nossa conexão. Já tá, uma pausa. Isso. É. Uhum. Então, o que eu estava dizendo é que, assim, é claro que nós temos algo adiante, mas a questão da gente, no momento, não é o que a gente tem adiante, é o que nós temos agora, né? E uma das coisas que nós temos agora é essa intensidade. O que nós estamos vivendo tem uma intensidade, né? Uma profundidade e uma inquietação, né? É um momento muito singular, muito particular. E, de repente, o que aconteceu conosco foi que assim nós nos vimos com uma saudade profunda, né, do primeiro momento, dos abraços, das presenças, das liberdades, e começamos a ter uma sensação de que o futuro estava interrompido, e está, de certa forma mesmo, está, né? Um futuro. E nesse processo de interrupção em relação ao futuro, também a gente se viu com uma sensação de que a gente está preso no presente, né? Em um eterno presente. Uhum. Como a gente estava Uhum. também outro dia falando, né? Uhum. Lembrando daquele filme Foi. O Dia da Marmota, como que chama? O Feitiço do Tempo, né? Como se a gente acordasse todo dia no O mesmo feitiço do dia. tempo. Sim. Então, o que a gente está vendo é que em relação a esse passado, né, essa nostalgia de um passado que não vai retornar, evidentemente, nós temos, no momento, né, uma tarefa que é fazer um luto, a primeira de todas, né, fazer um luto em relação a uma forma de viver que, de uma hora para outra, acabou. É um jeito que não existe mais, né? E sem um futuro para onde a gente projete nossa libido, nosso investimento afetivo e Uhum. energético, Uhum. a gente se viu com essa sensação e com essa angústia que começou a aparecer muito forte de um retorno ao normal. E um normal que não existe, né? E uma projeção que, de certa forma, tira essa poesia, né, do cotidiano que nós estamos vivendo. Uhum. E não por uma perspectiva romântica do que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo uma tragédia, né? Mas no sentido de uma perspectiva, de um refletir sobre o que está acontecendo, compreendendo que, ainda que os dias pareçam iguais, eu não sou a mesma a cada dia que eu acordo. Sim, Né? sim. E o convite é esse. Quem é essa que acorda? Todo dia eu acordo e me pergunto, peraí, deixa eu ver quem foi que acordou hoje, né? Que máximo. E essa que acordou hoje é alguém em quem algo desperta, né? Sim. Eu fico me perguntando assim, o que está sendo desperto em mim hoje, na hora que eu acordo? Neste dia que Uhum. parece o mesmo, mas não é, também não é, evidentemente. E eu acho que esse é um dos convites, né, que a gente está Isso. tendo Isso. desse olhar. O acordar de manhã é um momento muito interessante, né? E
Por outro lado, num certo momento, lá para as tantas, a gente descobriu, pensávamos que eram 30 dias, né? Depois a gente foi vendo que não são 30 e fomos ficando muito estarrecidos, né? Compreendendo que, assim, olha, isso não vai acabar. Esse é que é o ponto, né? Isso não vai acabar. No sentido de que não é que não vai ter um fim, mas acontece que agora é assim. Uhum. Né? É desse jeito que a gente vive. E isso que a gente está vivendo é vida. A vida é isso, vivida de outro jeito. Nós estamos fazendo praticamente tudo que nós fazíamos de um jeito diferente, de uma outra forma. E é esse eu diria assim, quando eu chego nesse ponto, eu pessoalmente, quando cheguei nesse ponto, isso teve um efeito sobre mim muito positivo. E me ajudou, inclusive, a definir, por exemplo, quais são os riscos que eu estou disposta a correr dentro dessa vida que eu tenho hoje. Porque é evidente que nós estamos correndo riscos. Tudo é arriscado, tudo é ameaçador. A vulnerabilidade está escancarada. E cada um de nós teve que decidir se eu corro um risco indo ao mercado ou se o mercado não. Mas outras pessoas disseram, não, o mercado não, mas o salão de beleza sim. Né? Escondidinhos lá, ou trazendo a manicure para casa. O fato é que cada um de nós teve que estabelecer. A gente se viu, né, compreendendo e sendo chamado para um lugar muito adulto, porque não tem ninguém para pegar a gente pela mão e dizer, venha por aqui e faça desse jeito. Né? E não há um poder externo nos orientando, né? Principalmente do ponto de vista político, a gente vive essa coisa. Esse outro vírus, né? Essa outra, né? Essa outra coisa, essa coisa absolutamente insalubre, né? Uma absurdamente insalubre. E uma das coisas interessantes que, assim, né? Júlia está me assistindo, uma sobrinha querida que eu tenho, né? Júlia Rezende, beijo para ela. E logo no início, ela disse uma coisa para mim que foi muito legal. Ela me disse assim, eu agora estou compreendendo que eu preciso descobrir qual é a minha vida dentro da pandemia. E não mais Olha que ter frase uma pandemia linda! que é ativa. Uhum. Verinha? Oi, deixa eu ver. Essa é uma perspectiva Falhou um bem... pouquinho. Fazer alma. Que frase linda, fazendo alma. Uma frase Coisa maravilhosa. linda. É bem uma perspectiva cairótica, né? Vamos dizer assim. Não é nada Isso! linear essa Perfeita! perspectiva, completamente em termos de oportunidade. Então, a gente Exatamente. começa a dar um passo muito grande para sair da paralisia do medo, né? Quando a gente descobre isso. Que eu não posso Exatamente. mais estar... Isso aconteceu lá num certo momento e agora a gente pode viver um desdobramento e um enriquecimento desse nosso cotidiano, porque eu já compreendo que não é mais a pandemia dentro da vida, mas qual é a vida que eu vou viver dentro da pandemia. Né? Perfeito. Isso Perfeito. foi uma Um beijo, frase muito Júlia. legal. Linda. Adorei a frase. Querida. Então, para esse momento é um momento de estresse, né? Mas a gente também tem que compreender que para muitos é um momento de alívio de muitas coisas. E para nós todos, de algum jeito, um momento de transformação, né? Não há muito para onde a gente correr. E para mim foi bom também quando eu entendi, Varinha, que assim, não é o fim do mundo, né? Nem um mundo novo. Também não é um novo mundo, não é fim de mundo. Mas é um movimento. Né? O mundo é movimento porque vida é movimento. Né? E isso é que eu acho que é o ponto fundamental que eu queria falar. E a vida, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do nosso psiquismo, esse movimento que é a vida, ele se dá através dos opostos, das contradições. A vida, esse movimento interno, né, que é provocado por uma situação de crise como essa, se dá justamente
pela tensão entre os opostos. Então, se eu penso que é também, quando você traz Cronos e Kairos, é também uma tensão entre duas posições polarizadas. Exatamente. O velho e o novo, e até essa a simbologia faz deles dois, né? Então, por isso é bom a gente... O velho e o novo. Isso. Exatamente. Então, é o velho em mim, né? Reclamando para que algo permaneça, e o novo gritando, dizendo, mas eu estou aqui. E essa vida que se dá entre opostos, ela nos convoca para um pensamento que é assim: quando você para, quando você se recolhe, quando você se retrai, o que é que se movimenta? Então, há algo que se movimenta quando eu paro. Por outro lado, há algo que para quando eu me movimento. Né? Quando eu adoeço, o que é que se cura em mim? Essa oposição que nos move, né? Esse aparente paradoxo que é o movimento da vida, e fundamentalmente da vida psíquica. Né? Quando você tem a sua liberdade cerceada de ir e vir por uma situação como essa que a gente está vivendo, o que é que se liberta em você? Então, quando você restringe a liberdade, algo se liberta, é impressionante. Cada um de nós poderia falar aqui muito sobre o que foi liberto em você, quando você diminuiu sua capacidade de se movimentar, de sair por aí afora se divertindo, se distraindo das angústias e das coisas da vida. Ou quando... O que acontece dentro quando algo para de acontecer fora? Né? O que acontece dentro da minha casa? Quando a minha vida acontece dentro dela e não mais do lado de fora, ou não tanto do lado de fora, ou cada vez menos do lado de fora. É linda essas indagações, Aidinha, porque isso é o que a gente quer na nossa live de hoje, é provocar, fazer com que as pessoas façam alma. Alma é fazer isso, né, amiga? É fazer esses questionamentos a si mesmo, né? Perceber que o movimento se dá por essa tensão, né? Claro. Do mesmo jeito, e eu fico pensando assim, nessa condição de extrema vulnerabilidade em que nós estamos, que força nasce em cada um de nós? Né? Então, esses são pontos. Né? A patologia, a doença, que é parte inerente da vida, né? Sempre estivemos, e cada um de nós individualmente enfrenta os seus processos de adoecimento, mas essa doença, ela vem nos libertar de muitas coisas, né? De uma tirania em termos de ideais, que a gente estava muito preso, né? Frutos dessa pós-modernidade, de felicidade, produtividade, saúde, perfeição, enfim, de uma aparência, né? De uma forma de estar se mostrando no mundo. De um tipo de narcisismo, né? De um tipo de narcisismo, né? Claro. Que essa pandemia quebra profundamente, que é um dos pontos que eu queria trazer. E, por outro lado, é um convite a essa experiência, esse contato com algo que é completamente humano, demasiadamente humano. Tédio, tristeza, desamparo, vulnerabilidade, angústia, ansiedade, medo e melancolia. Eu tenho achado muito interessante como as pessoas têm falado de melancolia. Porque melancolia foi um termo que saiu de moda, né? A gente passou a falar de depressão. Depressão. Chamar tudo de depressão. Né? Quando, na verdade, assim, hoje a gente pode se dizer melancólico. Estamos resgatando, que daria para a gente falar mais um montão de outras coisas. O fato é que esse momento é um momento de suportar o desconforto psíquico, né? E também um desafio da gente é não ficar procurando um sentido prévio, tentando explicar a pandemia. Eu acho que isso também não nos ajuda. Isso reduz o fenômeno, né? Reduz a experiência. Isso. E aparentemente acalma, mas nos diminui. Objetiva demais, né? Traz muita objetividade. Exatamente. E o que a gente mais precisa é subjetivar tudo isso. Exatamente. Ou põe fora as explicações, né? Põe muito fora. Então, a explicação está na China, não está, sabe? Assim, e eu ponho lá tudo. Eu ponho lá, eu deposito lá. E não me inquieto na dimensão profunda do que tudo isso nos proporciona. Né? E nos impede de dialogar com o momento. Eu acho que é isso, né? Fazer alma tem a ver com dialogar com o momento. Isso. Dialogar e
encontrar uma forma de falar disso, né? As piadas que aparecem, as brincadeiras, as músicas, todo mundo cantando, né? As imagens, os poemas que a gente sai buscando para poder falar dessa dimensão tão profunda de tudo isso, né? E aí, eu tenho pensado muito, sabe, que nesses tempos, eu tenho me remetido muito à minha experiência no Aristides Maltês, né? Essa condição de estarmos diante da morte de forma tão intensa. O que é lindo, né, Ida? E o que é lindo é que é por onde você começou a ser psicóloga, né? Ou seja, tem um retorno também, né? Tem muito retorno. Que tem a ver com o nosso tema da live, né? Essa coisa que a gente volta no passado, não para ficar no saudosismo, mas assim, a gente volta para ressignificar o que estamos vivendo no presente, né? Então é lindo isso, você voltar lá. Para enriquecer o presente. Para buscar os recursos que a gente precisa, né? De fazer alma. Mas desculpe, minha linda, só caiu a ficha aqui que foi seu momento, né, de início. Esse meu tempo por lá me fez, na época a gente tinha uma máxima, quando a gente estava trabalhando com pacientes muito graves, que era a máxima, né, dos cuidados paliativos, que era o nosso trabalho não é dar mais dias à vida, mas dar mais vida aos dias, né? E eu penso que é um pouco isso também que nós estamos sendo convocados. E nesse processo também eu penso que a gente está vivendo uma experiência, né, que é coletiva, mas que é vivida de forma solitária, de alguma forma, né? Única, particular, singular, mas é coletiva. E estamos sendo convocados até pela aproximação com a morte, né? Com a reflexão da morte, com a compreensão de que essa vida da gente é complexa, confusa, imprecisa, né? Que o tempo não é um tempo preciso, que a vida é imprevisível, imponderável, incerta, insegura, inquietante, que nós vamos morrer. E essa experiência fundamental que nos iguala a todos, né? Entre os romanos existia quando os generais voltavam, né? Os guerreiros voltavam das batalhas e tinham ganho as batalhas, existe uma coisa, uma tradição. Eles desfilavam, né? Mostrando como grandes vencedores das batalhas. Que tinham conquistado mais terra, escravizados mais povos, dominado mais a natureza, né? Mas havia um exercício que era chamado o memento mori. Ele desfilava com alguém atrás dele. Enquanto ele desfilava, havia um escravo atrás dele soprando no ouvido. Lembre-se que você é mortal. Olhe ao seu redor, né? Não se esqueça de que você é um homem. Lembre-se de que você vai morrer. E esse memento, né, lembrança da morte, está muito. Esse memento está presente nesse momento. E lembrando para a gente dos limites, porque a morte é esse limite, né, essa moldura em torno da vida, que traz uma perspectiva de que valoriza. A moldura valoriza a obra, né? E é nesse sentido também que eu tenho pensado muito as questões do viver e do morrer. E para mim, uma das coisas que eu também tenho pensado nesse processo que é solitário, mas pode ser solidário, é que esse momento ele tem uma ética, né? Ele nos convida a uma ética e uma estética, né? E a ética, para mim, eu compreendo como uma ação responsável no mundo, nesse mundo atual. Então, eu penso que esse momento chama para uma perspectiva ética como responsabilidade. Né? Com certeza. E um compromisso de ser útil à vida. Porque nesse momento a gente tem que decidir se eu sirvo a vida ou se eu sirvo a morte. É claro que a morte é minha companheira. Né? A morte é essa moldura que enriquece a minha experiência de vida. Tem um poema, né, de uma polonesa que diz: morrer
apenas o estritamente necessário, sem ultrapassar a medida, renascer o tanto preciso a partir do resto que preservou, que eu acho que é isso que a gente está falando, né? Que lindo. Como é que a gente preserva algo, né? Morre um tanto e preserva outro tanto e segue. Então, basicamente, o que eu tenho pensado é que o desafio da gente é não sair correndo para o futuro, sabe? Exatamente. É não sair correndo buscando o que eu perdi, o dinheiro que eu não ganhei, né? Os clientes que foram embora, o trabalho que não é mais o mesmo, a roupa que eu não comprei, a praia que eu não fui. Não faz sentido sair correndo. Isso, o abraço que eu não dei, né? O encontro Não que eu não dei. tive, É outro o abraço, aniversário que eu outra não praia. comemorei. Isso será outro, né? Eu não Isso tenho para mesmo. onde sair correndo e não preciso sair correndo para resgatar isso. E compreender que o que foi perdido foi perdido. E agora a gente tem se eu saio simplesmente buscando o que foi perdido, é pura repetição, né? E é inevitável, absolutamente frustrante, porque eu não vou encontrar. O que eu encontro é agora, né? Não é nem lá nem cá. Isso. E aí, Verinha, eu vou terminar, estou olhando aqui o horário para a gente poder ter um tempinho para a gente. Eu me lembrei esses dias, viu, Vera, daquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Ah, tá, Fez sim. muito sucesso, né? 90, 89. E eu me lembrei porque no filme um grupo é destacado, um grupo muito bom quando eles têm o desembarque na Normandia, no dia 6 de junho, um grupo é destacado para ir resgatar um soldado. E olha que poesia, né? Por que resgatar ele? Porque essa mãe já tinha perdido os 3 filhos mais velhos na guerra e só restava o caçula. Então esse grupo vai para resgatar. Não sei se vocês se lembram desse filme, é muito legal. E nesse momento, e assim, é claro que quando ele para resgatar esse rapaz, muitos desse próprio destacamento morrem, inclusive o capitão, né, que é o Tom Hanks. E nesse momento em que nós temos 56 mil mortes, né, de brasileiros pesando, se acumulando em nós, porque essas mortes são minhas, essas mortes são suas, essas mortes são de todos nós, né? Eu acho que a gente tem que carregar o peso desses mortos em nós, sabe assim? Não como peso de culpa, mas como um peso de responsabilidade com a vida que eu estou tendo, já que eu estou viva. Isso. Como é que eu estou servindo a essa vida já que eu estou sendo poupada? Isso. Quando o Ryan, no final do filme, quando o capitão o Tom Hanks morre, antes de morrer ele diz para o rapaz, assim, né, para o jovem que ele salva, faça por merecer. E no final do filme aparece, já que tantas pessoas morreram, né, e ele permaneceu vivo, faça por merecer. E aí, quando termina o filme, o Ryan, que hoje já é um velhinho, pergunta para a esposa: me diga que eu tive uma vida digna. Né? No sentido de que eu fiz para merecer. Isso. Então, acho que essas foram as coisas que eu estou pensando no momento. Isso, minha linda. Nesse momento e nesse memento. Nesse memento, exatamente. E assim, essa tudo que você... Então, tudo que você trouxe como uma fala, né, filosófica, os questionamentos, é o que nós estávamos conversando, que eu comecei a fala, né? Vamos fazer alma. Só nos resta, eu penso assim, sabe, Aida? Diante de tudo que estamos vivendo, não tem como eu não fazer alma diante disso tudo, eu não me implicar psíquica e emocionalmente diante disso tudo. Não deixar Kairos vir, né? E eu pegar no restinho de cabelo que ele tem e voar junto com ele dentro disso, né? Porque e aproveitar, porque... Isso, aproveitar, como é isso que eu ia dizer, porque ele é o Deus do tempo oportuno, né? Ele traz a ideia da gente oportunizar, viver este momento. Porque se a gente fica em Cronos, a gente vai estar matando sempre os nossos filhos. Aquilo que a gente pode
fazer nascer da gente, né? Filho na ideia simbólica daquilo que eu deixo nascer de dentro de mim. O que eu posso fazer, né? Com aquilo que está dentro de mim e que eu deixo isso nascer diante disso tudo que está acontecendo. Né? Então, nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, nessa era pós-moderna, a gente perdeu isso, né? A gente literalmente perdeu essa possibilidade de fazer alma. A gente está o tempo inteiro implicado com até então estávamos, né? Implicados com os movimentos da vida, né? Sem fazer alma, sem fazer sem subjetivar as coisas, sempre com um olhar muito objetivo, sempre com um olhar muito prático, muito racional. Então, acho que é isso que a gente está querendo deixar como uma mensagem nessa live, né? Eu estava pensando assim, quando a gente abriu as portas dos consultórios, né? Viemos para fora, viemos para outros espaços para atender as pessoas, parece que de alguma forma, né, a psicologia saiu, né, como um caminho para um caminho, uma forma de proposição, de aprofundar o que nós estamos vivendo, né? Abrimos as portas não só dos consultórios, mas assim, para a psicologia entrar, né, para o psicológico, para o subjetivo, fazer parte do cotidiano de todo mundo, né? E acho que é isso que a live está nos proporcionando, né? Sim. A possibilidade da gente democratizar isso. Porque para se fazer alma, infelizmente, as pessoas ainda precisam pagar uma psicoterapia, né? Para ir se fazer uma alma. Porque muitos espaços você não encontra parceiros que possam fazer alma com você, né? Porque estamos muito tomados por algumas sequelas do homem moderno. Entre elas, muito narcisismo, muito investimento para coisas fora de nós, né? E a internet, as redes sociais... A internet e as redes sociais só fez exacerbar isso. E é lindo agora, eu fico de fato emocionada com a possibilidade que a internet está nos dando agora para a gente trazer uma conversa como essa, né? Para as pessoas poderem estar aqui, né? Quer dizer, por enquanto ouvindo a gente, vou liberar aqui agora o comentário para a gente ouvir, né? Mas a priori... Temos o quê? 5 minutos no nosso tempo, no nosso exato, porque agora... Mas o tempo para entrar é inexato, mas o tempo para acabar a live é exato, né? Exatamente. Mas só para fechar, eu acho que isso é lindo também, que a internet tem dado e as lives têm dado. A possibilidade da gente fazer alma, a tecnologia, né? Então pode ser muito bem utilizada, né? Exatamente. Vamos ficar com as pérolas do mundo moderno, mas vamos fazer alma para a gente não ficar uma pedra no mundo moderno, mas a gente fique pérolas dentro do mundo moderno. Tá bom? Então vou liberar aqui os comentários para a gente... Temos o quê? 5 minutos, Verinha? Acho que 8 minutos. Então, estamos aqui para ouvir se alguém quer comentar alguma coisa, quer dialogar com a gente, perguntar algo. Temos uns 8 minutinhos, quer dizer 5, né? Porque os 2 últimos a gente precisa fechar. Tá vendo aí, né? Carinhas, olhinhos, tanta gente querida, Paulinha. Aí, Liginha. Nosso link, Verinha. Parabéns, querida. Você viu a Ida Puxinique aí dando parabéns pra gente? Lindinha, querida. Uma querida. Ela disse, estou toda orgulhosa de vocês. Tem que estar mesmo. A gente é cria dela. Total, filhas. Ouvir essas deusas é um sopro na alma. Obrigado, gente. Muito bom, Regina. Ninguém vai perguntar nada, não? Ninguém quer refletir com a gente, não? Não querem fazer alma com a gente, não? Adorei. Fria. Verinha. Amor. Então vamos, fechando, né? Então, acho que não. A gente tem... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Menina, eu tinha uma música que eu tinha separado aqui, né? Ai, tão maravilhosa, que eu fiquei pensando muito sobre esse momento. Então vai, fala, porque é melhor você falar, porque se eu parei na música, não tem problema. Não, gente, eu acho que a gente já pode ir fechando, né? Que eu só tô vendo as pessoas dando um feedback legal, delícia de reflexão. Ô, Pri, que bom. Falcão, lindo, querido. Quero mais Queiroz, eu também. Bom, então, assim, eu tô saindo super contemplada, né? Porque eu acho que as conversas que eu e a Ida temos, de fato,
A gente não pode egoisticamente deixar só entre nós duas. Eu acho que são sempre papos bacanas, né, amiga? Pena que não tem um vinhozinho, pena que a gente não tá na fogueira, no capão, naquela sua casinha linda. Mas, assim, é muito bom abrir essa possibilidade de outras pessoas virem fazer alma com a gente, porque diante de tamanho sofrimento da humanidade, né, das pessoas tão sofridas, e a gente está sofrida, e a gente que está no consultório, né, e a gente está muito de perto com a dor humana. Nossa, Eu acho que a demais, saída, demais. eu acho que a saída é a gente poder fazer alma, nos implicarmos psíquica e emocionalmente com tudo que está acontecendo, porque quem não está implicado emocionalmente com tudo que está acontecendo é quem está doente. Né? Se você está diante de alguém que não está implicado, essa pessoa está dissociada. Essa pessoa está doente psiquicamente. Então, saudável somos nós que podemos estar aqui juntos, filosofando e fazendo alma diante de tudo que estamos vivendo. Então, essas são as minhas ponderações finais e é com você, amiga, fazer as suas para a gente fechar. Um pedacinho de uma música de Caetano, poesia. Ah, isso, gente, vamos lá. Olha para o céu. Gente quer saber o um. Gente é o lugar de se perguntar o um. Das estrelas se perguntarem se tantas são. Cada estrela se espanta a própria explosão. Gente é muito bom. Gente deve ser o bom. Tem de se cuidar, de se respeitar o bom. Está certo dizer que estrelas estão no olhar de alguém que o amor te elegeu para amar. Oh, lindo, muito lindo. Lindo demais, né? Lindo. Depois a gente ouve essa música juntas, viu? Joia. Gente, muito obrigada, Aida. A gente teve uma participação de 200 e... Teve uma hora que eu olhei que já estava em 220 pessoas. Eu quero agradecer a presença de todos. Obrigada, agradecer você, amiga, por fazer parte da minha vida e de eu ter esses momentos tão filosóficos, nutritivos, que minha alma agradece e honra. Viu? Foi uma tarde deliciosa. Valeu, e muito obrigada por mais uma vez me trazer para fora, viu? Porque se deixar eu vou ficando muito para dentro. Obrigada. Ótimo. Puxe mais, viu? Viu? Beijo. Obrigado por participar. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Beijo. Eu vou deixar essa live. Se eu conseguir fazer tudo certinho como aprendi, essa live vai direto agora ficar salva, tá bom? Se vocês quiserem passar para outras pessoas e voltar a vê-la. Um beijo. Até a próxima, amiga. Beijo. Beijo. Cadê?